Muito bem. Graças a Deus por mais uma vez podermos testemunhar do amor do nosso Deus, o seu poder, que é um poder eterno. E nós vamos transmitir uma palavra de alento, né? Precisamos de mensagem de alento, porque muitos estão desfalecendo. Estão desfalecendo. Esperamos que não morra, né? Mas em vez de nós criticarmos, vamos orar, né? Para que possamos ver no futuro qual foi a igreja mais fiel. A igreja, né? Mais fiel. Aquilo em São Paulo, no Brasil, no mundo todo. Aqueles que correm na maratona, né? Tem aqueles que se esforçam e chegam aí, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Mas tem aqueles que estão quase caindo, né? Desparecidos. E na igreja de Deus, infelizmente, é assim também. Tem aqueles que ainda têm um pouquinho de vigor, estão se dedicando, se esforçando, cumprindo o ministério. Mas tem outros que já precisam de ajuda para chegar até o final. Já aconteceu isso, parece que ela era russa, se não me engano. Era uma senhora de idade, pegaram ela quase no colo para ela. Ela não quis que pegasse ela no colo, mas foi levada arrastada, né? Até chegar à linha de chegada. Será que algum de nós vai ser assim? Mas a lição que nós queremos tirar aqui, a própria palavra que vamos ler vai ser motivo para nós ficarmos com a cara no chão. Com a cara no chão. Envergonhados. Eu estou dizendo nós, porque graças a Deus nós temos sentido responsabilidade e cooperar, né? Mas vamos dizer nós, como igreja, histórias bíblicas bem conhecidas, e é contada muito para crianças, né? E agora? Essa história é contada para crianças, né? Mas nós devemos ler, considerar a cada palavra, cada versículo, cada ação, cada atitude, e nos colocar também aqui. E nós vamos falar sobre o nome que deve ser reconhecido. O nome que ao ser humano, e mais os cristãos, devemos saber desse nome que nós pertencemos. Mas nem sempre nós reconhecemos a Ele, Deus, como Ele merece. Concordam?
Será que Deus está sendo considerado hoje? No aquilo que lhe é devido, né? Naquilo que lhe é devido. Nós gostamos, muitas vezes, quando há em aniversários de igrejas, um congresso, se aluga até hotéis no interior para passar uns dias lá. Aí gasta um bom dinheiro, né? Mas, quando é convidado para vir para uma reunião da igreja local, às vezes nós não temos muito desejo de participar. Então nós vamos ver, e cada vez que vamos mencionando, os irmãos se analise para ver qual é o nosso grau de reconhecimento ao nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. E nós tiramos o tema desta pequena mensagem baseado nos versículos 9 e 10. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele tinha o direito de ser igual a Deus. Ele não roubou, ele não tirou de Deus esse privilégio. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje as pessoas não querem, não buscam, não reconhecem no soberano Deus, no seu Filho, na obra que ele realizou. Tudo em favor de nós miseráveis, indignos, transgressores, desobedientes, pecadores. Mas ele nos amou e nos deu o seu Filho, e ele se humilhou, mas Deus o exaltou e deu a ele, então, esse grande nome de Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos muitos nomes importantes que foram e são reconhecidos.
para mostrar como é diferente a atitude do homem, talvez de pessoas não cristãs, mas também de muitos cristãos. Nós vemos homens que se entregaram em favor do seu próximo. Na medicina, Albert Einstein, né? Na aviação, Santos Dumont. Como é útil hoje um avião, né? Mas já está quase no esquecimento ele. Como Alberto Einstein também. Na política, no mundo todo, nós tivemos muitos líderes que se destacaram, que foram úteis, foram uma bênção para o seu país, para o seu povo, como Abraham Lincoln, Eisenhower, homens que se gastaram. Então, na história, lá nos Estados Unidos, eu creio que não há um americano que não conheça a história desses dois grandes, ou também o Winston Churchill, não? Churchill, que nome é assim? Um velho, né? Cabeçudo, mas ele também foi útil lá na Inglaterra. Foi uma bênção. Então, são homens que deram as suas vidas em prol da sua nação, em prol da humanidade, e muitos até hoje estão sendo reconhecidos. Na parte política, no esporte, muitos são reconhecidos, são glorificados, têm os seus nomes em placas, ou no cimentado, seus pés, ou de outra maneira, uma rua, uma praça, né? Porque eles têm o seu nome nesses lugares. Porque o povo, alguém reconheceu que eles foram úteis, que eles foram úteis. E tem pessoas que, antigamente nós tínhamos álbum, né, de fotografias de jogadores, a gente colecionava, guardava com carinho, brigava por causa para ninguém nos tirar daqueles que eram carimbados, né? Lembra? Vocês lembram daquele? Era carimbado, era de mais valor. Inclusive, às vezes, era tão difícil que vendiam, né? Vendiam, ganhavam um bom dinheiro. Porque eles estavam sendo considerados, reconhecidos que foram. Mas, nos dias atuais, aqueles que têm um nome estão manchando, estão sujando os seus próprios nomes, seja na política, seja no esporte, seja onde for. E a palavra de Deus nos diz, Salomão, em Provérbios capítulo 22, versículo 1, Provérbios capítulo 22, muito conhecido, já temos citado muitas vezes. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Às vezes um aperto de mão, um abraço, ser uma pessoa estimada pelos seus amigos, pelos vizinhos, nos traz alegria, nos traz satisfação. Gostamos de que alguém nos considere. Mas cada um de nós devemos zelar pelo nosso nome. Eu sempre procurei zelar pelo meu nome. Zelar pelo nome dos meus pais. E muito mais zeloso
pelo nome do nosso Senhor e Salvador, nosso Deus. Porque nós fomos salvos, fazemos parte do seu povo e nós reconhecemos Ele como Deus Supremo, o Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, nosso sustentador. E o Senhor diz na sua palavra que Ele zela pelo seu nome. Eu estava anotando os nomes do nosso Deus. O Senhor Jesus recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Isaías capítulo 6, não, 9, ou capítulo 7, agora não marquei. Seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus. Nós cantamos um corinho lá no Abilac. O nome de Cristo é maravilhoso, maravilhoso. O nome de Cristo é maravilhoso. É fácil falar isso, né? Mas nem sempre nós vivemos aquilo que nós conhecemos. Está faltando muita consideração. Nós não estamos dando o devido valor ao Senhor. E nós vamos ver, para vergonha nossa, de modo geral, que pessoas não do povo de Deus eram gentios, maus, perversos, indignos até de viverem, mas eles chegaram num ponto de considerar, de reconhecer a Deus, por pouco tempo. Eu gostaria que os irmãos, então, comigo, vamos acompanhar em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Vejam só, irmãos, a que ponto que o ser humano chega. E como nós já temos falado, Deus não se zomba, não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. E esses homens colheram, porque antes eles reconheciam que eles eram mais. Mas Deus mostrou que eles eram menos do que nada. E muitas vezes nós, como crentes, não estamos dando o devido valor pelo Senhor, pela sua obra, pela sua palavra. Ensino e mais ensinos estamos recebendo. Não podemos alegar no futuro, não, eu não sabia. Temos a palavra em nossas mãos que nós podemos ler a qualquer hora do dia ou da noite. Minutos, horas, podemos decorar, mas muitas vezes nós não consideramos aquilo que nós vamos conhecendo. E Deus está pedindo para que nós reconhecemos a Ele. Então diz aqui a primeira pessoa que nós podemos, que desafiou o Senhor Deus, que desafiou, humilhou a Deus. Capítulo 5, versículo 1 diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor
para que lhe ouça eu a voz e deixa ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Que ousadia, que coragem, que ignorância, que ignorância. Muitas vezes nós somos ignorantes também. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus que nos amou, nos ama, nos amará eternamente. Mas mesmo assim nós não o consideramos, não o reconhecemos. E muitas vezes nós somos até escândalo para o nome dele. Nós estamos vendo muita coisa acontecer. Que Deus proíbe, mas não estão nem aí, não estão nem aí. Será que Deus não vai agir? Ele é um Deus justo, um Deus de justiça, e ele vai agir com aqueles que ele acha que precisa dar um toque ou falar mais gravemente. Então vemos Faraó, e Deus mostrou para ele, né? Mandou 10 pragas. Até quando chegou a 10ª, ele teve que mandar o povo embora, mas depois se arrependeu, perseguiu para trazê-los de volta para o Egito, mas Deus tirou a vida dele e também do seu exército. Liquidou com todos eles. Deus não se brinca. Às vezes eu faço, eu penso, falo, como se Deus... Eu não quero dizer que eu sou 100%, mas, infelizmente, tem muitos que se confessam cristãos e não estão levando a sério o que é ser um cristão, o que é ser um filho de Deus. Ele nos chamou, nos resgatou, ele nos justificou e ele nos amou e ama. Não é isso que o Jair pregou? Não foi isso? Ele nos amou, mas ele nos regenerou, resgatou. Ele nos justificou e nos amou, nos amava. Então, irmãos, não é fácil, não. A gente pode brincar, eu falo por mim mesmo. Deus fala para mim, não faz, e eu faço. Depois vem as pancadas e a gente chora, pede perdão, como se Deus fosse que nem um bate-bola, né? A gente bate para lá, depois a bola vem para cá. Bate para lá, a bola vem para cá. É assim. Nossa vida, às vezes, é assim. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Quando nós devíamos só estar firme no caminho que Deus nos fala a respeito da sua palavra. Então vamos pensar agora em Daniel. E nesse livro de Daniel, nós vemos de pessoas que depois de sofrerem a penalidade, a mão do Senhor, eles reconheceram que Deus é Deus.
A Deus seja a glória. Nós cantamos, mas nem sempre nós damos a glória de vida a Ele. Mas nós lemos na história de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi rei da Babilônia. Um grande rei, poderoso rei. Mas tinha um acima dele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele também teve a mesma atitude que nós vamos ver. Temos então o exemplo daquele que é arrogante, daquele que se considera mais todo-poderoso, e aqueles que foram fiéis, humildemente sofreram, para não negar a fé no Senhor. Então vemos logo no início que Daniel e Misael, Asaías e Ananias, eles eram filhos de reis, de pessoas importantes lá de Israel, de Judá. E eles foram levados para lá, presos, mas eles não foram como muitos foram, que chegaram a ficar uma miséria, mas eles deram um bom testemunho, foram reconhecidos, mas não compreendidos. E nós vemos logo quando eles chegaram lá na Babilônia, já veio os desafios. Então diz aqui no versículo 8, capítulo 1, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus já tinha um plano, já tudo preparado, para que o seu nome fosse exaltado, reconhecido pelos babilônicos. E Deus agiu com dureza. Não deixemos de procurar, nos esforçar, pelo menos, para honrar o nosso grande Deus, louvar, exaltar, reconhecendo que Ele é o mais. Porque senão nós vamos também sofrer a sua mão, o peso da sua mão. Nós vemos então no capítulo 2 que Nabucodonosor teve um sonho, mas ele chamou os feiticeiros e encantadores, chamou os caldeus, chamou aqueles que interpretavam o sonho para ele, e ele queria saber qual foi o sonho que ele sonhou. Como poder saber o sonho que você sonhou? Como é que eu vou saber? E ele ficou bravo. E disse que se eles não dessem uma solução, eles iam ser mortos. Todos, todos, todos. Inclusive Daniel e seus companheiros. Mas Daniel, quando soube que Arico, ele estava percorrendo a Babilônia para avisar aqueles homens, Daniel e seus companheiros falaram, não, paciência, paciência, me leva lá no rei. E Daniel então pôde
falar qual foi o sonho que Nabucodonosor sonhou e também deu a sua interpretação. Tudo por Deus. Mas houve um desejo no coração desses 4 jovens. Eles tiveram um desejo ardente de honrar o nome do seu Deus, de considerar o nome do seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus. É o mesmo nosso Deus. E muitas vezes, nos dias atuais, nós não nos importamos. Queremos é viver sem muita responsabilidade. Dizemos que tememos a Deus, mas não reconhecemos Ele como o Deus Supremo, aquele que enxerga, aquele que vê. Que Deus nos guarde, nos livre, nos dê força para nós não chegarmos a este ponto. E nós vemos então, depois que Daniel deu a palavra para o rei Nabucodonosor, antes ele, quando soube que eles estavam sujeitos a morrer, Ananias, Misael, Azarias e Daniel chamou eles para orar. Versículo 19 diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel salvou a vida de talvez dezenas, centenas ou milhares de astrólogos, feiticeiros. Pode resolver o problema. Quando Daniel esteve na presença do rei, foi aquela árvore que foi cortada, a interpretação Nabucodonosor aceitou. Então diz o versículo 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o carro de prata e ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, um gentil, uma pessoa que era má. Ele disse, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Um escravo, um servo,
Deus foi honrado por eles. Eles se serviram da manifestação do poder do Senhor, deram testemunho e foram uma bênção. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos, uma bênção no nosso dia a dia. Vamos correr um pouquinho mais, porque é conhecida a história. No capítulo 3, nós vemos que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas e prefeitos, governadores, juízes, e foi mencionando os nomes na consagração do Deus que ele criou. Você não reconheceu há pouco tempo que o Deus Altíssimo é o Deus dos deuses? Muitas vezes nós esquecemos os benefícios do Senhor rapidamente e nós relaxamos, às vezes, a nossa vida espiritual. Acontece comigo. Nós podemos, qualquer hora, receber uma rasteira do inimigo das nossas almas e podemos chegar a um ponto também que o nome do Senhor é desonrado. Mas nós devemos lutar e buscar ao Senhor. Então nós vemos que foi marcado o dia, a hora, a estátua estava lá, era o Deus de Nabucodonosor, e ele queria consagrar este Deus ao seu povo, inclusive a Misael, a Ananias e a Azarias e a Daniel. Ouve-se os instrumentos, todos se dobraram, se ajoelharam, se humilharam, e os três, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, estavam lá de prontidão, talvez com as suas lanças, firmes, aguardando a sentença feita por Nabucodonosor. E eles tinham também os seus inimigos que correram logo lá para o rei e falaram: olha, aqueles que o senhor, você colocou no teu reino, eles não obedeceram, não. Não obedeceram. E Faraó, Nabucodonosor, se irou contra ele, foi lá e disse: olha, se vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobrarem, se vocês não se dobrarem, vai ser tocado novamente. A fornalha vai ser 7 vezes mais aquecida. Vocês vão ser jogados lá. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mesma coisa que Faraó, não foi? Eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. A fé desses 3 jovens. E disseram a Nabucodonosor: Nabucodonosor, quanto a isto que você está falando, não necessitamos de te responder. Corajosos, né? Se o nosso Deus, estavam pensando na vontade do Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Se o nosso Deus, a quem servimos,
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transformou o seu aspecto, do seu rosto, contra esses 3 jovens. Irmãos, imagina se você estivesse naquela situação. Nós temos no mundo ainda muitas nações que não aceitam o Evangelho. E tem irmãos que estão sendo provados. O Senhor tem livrado alguns, mas outros são mortos porque não negaram a sua fé. Imagina só, se vier uma lei aqui no Brasil, para que, inclusive tem em países lá na África do Sul, que o governo quer fechar muitas igrejas. Se isso acontecer aqui no Brasil, um dia, mandar fechar a casa de oração aqui de Vila Clementino. Um dia eles vêm aqui, vêm nós todos aqui na reunião, cantando a Deus. Nós vamos tremer, né? Mas aqueles 3 jovens não temeram a Nabucodonosor, que era um rei poderoso, mas um rei muito mais poderoso do que ele estava agindo. E vemos então que Nabucodonosor mandou lançar esses 3 jovens, foram lançados. E eles andavam na fornalha, para lá, para cá, para lá, para cá. Depois surgiu mais um. E ele perguntou quem era. Eles responderam, parece que é um filho dos deuses. Nós podemos imaginar e afirmar que quem estava ali do lado deles era o Senhor Jesus, que muitas vezes no Velho Testamento ele se apresentou como anjo. Ele estava ali, todos 4, andando para lá e para cá. O rei, então, ficou espantado e mandou que eles fossem tirados e lançados na fornalha, aqueles que lançaram eles. E para terminar, versículo 28. Versículo 24, aliás. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a filho de um dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre a maneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, a diferença.
Qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Quem é ele? Agora aqui no versículo 28 diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Senhor, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que testemunho, não? Para nós. Eu não sei como eu me comportaria. Não sei. Não sei se a minha fé ia ficar forte, achar que eu ia sair deste mundo para a eternidade com o Senhor. Mas é um desafio. Mas muitas vezes tem irmãos que não se interessam pela obra de Deus por coisas insignificantes, né? Mas que nós que estamos aqui, temos sido assíduos, não pense que Deus não está vendo, não. Deus está vendo. Temos hoje a foto do Poli, da noiva do Tiago, né? Temos a foto do Paulinho, da filha, né? Se nós faltamos quando há um motivo, o problema maior é quando nós agimos como Nabucodonosor, não estamos satisfeitos com Deus, vamos fazer um ídolozinho, pequenininho. É possível que nós fazemos um ídolo pequeno. Pode ser um filme, pode ser uma novela, uma partida de futebol, pode ser, é como o Jairo fala, né? Um apartamento na praia, um sítio, uma chácara. Quantos irmãos já perderam aquele amor por causa dessas coisinhas lícitas, mas muitas vezes tomam lugar e se tornam um Deus. E Deus não aceita que nós troquemos Ele por quem quer que seja. Seja nossa mulher, o marido, seja os nossos filhos, seja quem for. Nós não devemos trocar o nosso Deus, que tem o seu nome acima de todo nome. E qual nome todo o povo da terra, nós inclusive, vamos nos prostrar na frente dele e vamos confessar que ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Muitos vão ficar envergonhados, talvez nós mesmos vamos ficar envergonhados. Porque este homem mau, perverso, que se gloriou dizendo, olha, esta é a Babilônia que eu construí para minha casa, para construir o meu palácio. Louco. Está que nem Belsazar, né? Dividido foi o teu reino. E naquela mesma noite ele morreu. Porque ele zombou do Senhor. Bebendo no cálice
usando os talheres, os pratos, que o pai dele, Nabucodonosor, roubou lá do templo em Jerusalém para colocar no templo do seu Deus. Sofreu as consequências. E nós também, por negarmos o nosso Senhor, não considerando, nós podemos também sofrer uma penalidade. Deus é amor. Deus quer que nós sejamos obedientes. E nós que conhecemos essas histórias, esses exemplos, devemos nos apegar mais e mais em oração, em ler, estudar, deixar as coisas desta vida, que muitas vezes nós procuramos demasiadamente, para desfrutar e deixarmos de cooperar. É triste, não é, irmãos? É triste. Se nós falarmos para os irmãos que não têm costume de estar juntos, jovens, que às vezes vêm, aquelas pessoas que estão vindo, disseram, nós vamos estar na quarta-feira, no domingo, com vocês novamente, mas chega no fim não nem aparece. Promete, mas não vem. Outros não se convertem, porque tem muitos deusinhos que tomam o lugar do nosso Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Oremos para que não caiamos no erro, porque estamos sujeitos. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Vamos orar de manhã, à tarde, à noite, permanecer firmes, porque o Senhor Jesus está prestes a chegar. Ou não é verdade? É verdade. Pode ser que hoje. E na sua vida, muitos vão ficar envergonhados, diz a palavra. Vão ficar envergonhados. Aquelas 5 virgens que não eram prudentes, abre-nos, abre-nos. Não vos conheço. Que o Senhor nos ajude. Amém.